Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Continuamos em outubro, o mês da campanha Outubro Rosa, que busca alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e também de outros tipos de câncer que acometem com mais predominância as mulheres, mas que também afetam os homens. No último vídeo, nós falamos sobre saúde financeira e sobre os direitos das pessoas acometidas pelo câncer. Hoje, a nossa conversa é sobre a importância do diagnóstico precoce com a radio-oncologista doutora Paula Régia Soares. Eu também estou acompanhada da doutora Larissa Leitoles, que é advogada, especialista em direito tributário e trabalha com processos de isenção de imposto de renda há mais de 10 anos. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu gostaria então de iniciar a nossa conversa perguntando para a doutora Paula, que assim, a gente falou na introdução desse vídeo que outubro é um mês muito importante para falar da necessidade de prevenção, do diagnóstico precoce do câncer, e existem dados muito alarmantes que revelam assim, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que indica que no Brasil devem ser diagnosticados cerca de 74 mil novos casos de câncer por ano até 2025. Como oncologista, eu gostaria de saber quais são as suas orientações para a prevenção e para o diagnóstico precoce. Cláudia, na verdade, hoje a população está bem, eu acho que mais orientada em relação ao diagnóstico, em relação às suspeitas e tudo mais. A nossa orientação é que habitualmente a mulher faça, a princípio, né, o autoexame, mas isso não isenta da necessidade de fazer a consulta, de fazer os exames de rotina, nem nada. Mas o ideal é você começar com o autoexame, escolher um dia do mês, geralmente após o seu ciclo menstrual, começar a fazer o toque das mamas, e aí sempre você vai se habituar a conhecer o seu corpo. Num determinado momento, se você perceber que algo está diferente, um nódulo que você não palpava antes, ou que mudou a consistência, porque tem gente que tem cisto, que tem outras lesões benignas na mama. Então, se você percebe que tem algo diferente, vai servir de alerta para você procurar o médico, mas sempre há necessidade da consulta com o médico especialista. Se não tiver o especialista, no caso o mastologista, pode ser o seu ginecologista, que ele também está habituado a isso. Então, o principal é começar com o autoexame. Perfeito, isso é um ponto importante. A partir do momento que a mulher fez o autoexame, ela diagnosticou alguma coisa diferente ali, seja na aparência da mama, seja um nódulo que apareceu. O que ela precisa fazer, o passo a passo, depois desse diagnóstico inicial ali que ela teve? Então, no momento que ela palpou, que percebeu o característico, às vezes não palpável, mais visível, por exemplo, a retração do mamilo, ou a pele que mudou a coloração, o aspecto dela, né, retraiu um pouquinho, ela procura o ginecologista vai avaliar e aí sim ele vai fazer a solicitação dos exames de imagem, na grande maioria das vezes, para poder começar a investigar. Não significa que toda alteração da mama seja tumor. Vale lembrar para as pessoas também não ficarem tão preocupadas em relação a isso. Mas o principal é conhecer o corpo. Conhecendo, você já começa a perceber essas diferenças. E doutora, pela sua experiência, né, o câncer é mais comum em pessoas mais idosas? Não. Até algum tempo atrás, a gente acreditava que somente pessoas a partir dos 50, 60 anos poderiam ter tumor de mama. Hoje está mudando bastante a faixa etária, então a gente está com pacientes com idade inferior a 40 anos, pacientes de 25, 28 anos, então está começando cada vez mais cedo. Não é o mais comum é você o paciente desenvolver o tumor nessa faixa etária em torno dos 50, mas você pode sim ter paciente que desenvolve aos 30 anos, aos 28, por características que ao longo da vida você pode adquirir e algumas vezes genéticas, né? Nem sempre a genética, na grande maioria das vezes não é genético, a grande probabilidade é de ser esporádico, que a gente chama, o genético é o menos provável. Por incrível que pareça. Esse ponto é muito interessante. E por quê? Quais são os fatores que estimulam a prevalência do câncer ali? A gente tem vários, né? Para mama, a gente chama de fatores, digamos, multifatoriais. Você tem várias possibilidades. Você pode ter algumas coisas que têm relação com o indivíduo e outros com os fatores externos. Com o indivíduo por exemplo,
menstruou precocemente, parou de menstruar tardiamente, né? Ou seja, menopausa tardia, ter o primeiro filho tardiamente, o uso de reposição hormonal por longo prazo, né? Terapia de reposição hormonal, o sedentarismo, o uso abusivo, às vezes, de álcool. Então, você vê que são vários fatores que, na grande maioria das vezes, nós todos temos. Nós todas acabamos, né, em algum momento, tendo alguma dessas coisas. Às vezes, você não faz atividade física, né? Às vezes, você demorou um pouquinho mais para engravidar, mas não significa que ter isso vai fazer com que você, no futuro, vá desenvolver um tumor de mama, né? Então, tem fatores que dependem de você e tem fatores que são externos. Mas qualquer indivíduo pode desenvolver, inclusive os homens também, né? Então, hoje em dia, a gente tem, sim, mulheres mais jovens fazendo tratamento, então não é mais uma faixa etária exclusiva de pacientes com idade mais avançada. No escritório, né, como advogada, geralmente as minhas clientes que foram acometidas pelo câncer de mama, inclusive por ter a característica de ser ou aposentada ou pensionista, elas já possuem essa faixa etária mais elevada, né? Mas realmente esse ponto que a doutora falou é bem importante, de que existe uma diversificação desses fatores, não é só um critério ou outro, como a gente comumente costuma pensar, né? Não, são vários e muitas vezes a paciente idosa, a paciente com mais idade, ela às vezes até deixa de fazer o exame, porque ela pensa, puxa, já está com 70 anos. Só que a gente tem que lembrar que a nossa expectativa de vida está aumentando muito. Hoje você vê pessoas com 80 anos, rígidas, independentes, então são pessoas que poderão sim desenvolver alguns tipos de tumores. Então não dá para deixar de fazer o acompanhamento, como sempre foi feito na idade mais jovem. Então, a paciente com mais de 70 também deve ficar fazendo acompanhamento. Me chamou a atenção, na sua fala anterior, a importância da atividade física, da alimentação saudável, né, dos cuidados com excesso com álcool também. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, hoje em dia a gente está conhecendo muito mais as doenças. Então, hoje a atividade física é para tudo. Você reduz o índice de colesterol, você reduz o seu IMC. Então, vale para a mama, vale para você como indivíduo. Então, incluir a atividade física, por exemplo, 3 vezes por semana, pelo menos 50 minutos durante o dia, você já está reduzindo o risco de tumor de mama. E o álcool, né? Hoje em dia a gente sabe que para qualquer situação, em excesso, nada está valendo. O álcool é uma das coisas, mas sempre lembrar, não quer dizer que ser obeso você vai desenvolver tumor, ou que você fazer uso de bebida alcoólica em excesso, você vai desenvolver um tumor de mama. Em excesso, você pode desenvolver até outros tumores que não de mama, né? Então, é sempre uma combinação de coisas que a gente vai vendo com a história de cada um, qual foi aquele que provavelmente levou àquela situação. Mas não para a paciente se sentir culpada, né? Porque também a gente não quer que a pessoa carregue com ela, né, o fato dela, se eu tivesse feito tal coisa. A única coisa importante que deve ser sempre lembrado é a própria paciente se olhar, né, se enxergar, palpar, procurar ajuda quando necessário. E às vezes não são lesões assim muito evidentes, às vezes são lesões pequenas, um nódulozinho pequenininho, ou às vezes seu mamilo não estava daquele jeito 2, 3 meses atrás, e agora ele está, né, diferente, mais avermelhado, às vezes fazendo alguma ulceração no local. Então, tudo é para ser percebido, né, para ser modificado quando você tiver notado isso. Doutora, no episódio anterior, nós falamos um pouquinho sobre a saúde emocional desses pacientes, né? Tivemos aqui a presença de uma psicóloga para conversar com a gente sobre o tema. E ela trouxe a importância dos cuidados ali para a questão da autoimagem deste paciente, né? Mas isso da visão de uma psicóloga. Dentro do consultório, como médica, como que vocês trabalham essa parte com o paciente? No caso, por exemplo, de um câncer de mama, né? Você sabe que eu acho que com o tempo a gente vai adquirindo um olhar diferente, né? A gente ouve muito, que eu acho que é o principal, né? Você ouvir primeiro e depois você falar. E a gente vai percebendo a nuance de cada um. Tem gente que não quer saber de absolutamente nada da doença, que não quer informação, e tem gente que muitas vezes quer informação e não quer aceitar o tratamento.
Então, cada indivíduo, a gente tenta ver primeiro como é que ele se vê, né, em relação àquilo que está acontecendo com ele, porque a abordagem não pode ser igual para todo mundo, né? Você olhar para o paciente e querer ser o mais sincero possível, até porque também tem várias formas da gente conversar sem que necessariamente você precise ser muito explícito, ou às vezes falar palavras que às vezes podem, de certa forma, tocar muito o paciente. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com as palavras que a gente usa e com a quantidade de informação que o paciente quer saber. Então, nem sempre as pessoas querem saber de tudo, de muitos detalhes. E aí o principal é observar. Muitos pacientes mulheres, às vezes vão sozinhas, outras vão com o marido, tem marido que faz questão de estar sempre ali, às vezes não é nem a paciente que fala, é sempre o marido, ele pega a dor, ele pega tudo para ele, e tem o oposto, né? Aquele que não aparece e a paciente fica lidando sozinha com a doença e vai buscando, você vai vendo que ela vai se fortalecendo, mas do ponto de vista emocional, é muito difícil para a gente observar e entender a dificuldade de cada um, porque a doença ela não vem sozinha, né? Você tem outros problemas na sua vida pessoal que, como você conduziu eles no passado, é como você vai conduzir a doença também. Então, aquilo que você apresentava emocionalmente como não adequado ou difícil durante o período do tratamento ou da doença, você também vai demonstrar, né? Todas as suas dificuldades emocionais vão aparecer ali também, né? A revolta, a negação, a possibilidade de acreditar que nada vai dar certo, né? Então, tem vários sentimentos envolvidos num período de tratamento que às vezes pode demorar 1 ano, pode demorar meses. Então, para cada um, a gente vê um brilho diferente assim em relação à forma como a pessoa leva para a vida dela. Então, exige muita sensibilidade do médico, né? Sim, a gente tem que estar atento o tempo todo, né? Sim, enxergar. Então, a gente sempre procura começar deixando a paciente falar, porque a pessoa falando, você consegue enxergar ela melhor. A forma como ela gesticula, a forma como ela começa a contar a questão da doença, e aí junto, às vezes, ela sai um pouquinho do que está passando naquele momento fisicamente e entra na questão emocional, familiar, e aí você começa a entender um pouquinho mais e saber lidar com o que vem junto com tudo isso, né? E passando por isso, a gente fala, né, da necessidade do diagnóstico precoce, da prevenção. Queria que você comentasse um pouquinho das vantagens que a pessoa tem de iniciar o tratamento o mais rápido possível que ela conseguir a partir do momento que ela teve a percepção ou o diagnóstico mesmo. Muitas, todas, porque qualquer doença inicial é o melhor momento de você tratar. Hoje a oncologia virou uma área assim, fantástica. Você tem várias drogas, você tem situações que no passado a gente não tinha, você tem paciente que você considerava que era metastático, que você achava que poderia não ter uma qualidade de vida tão boa. Hoje você vê tanta coisa que assim para a gente é maravilhoso. Agora, saber que maravilhoso no sentido do que a gente está podendo fazer, claro, não no sentido de gostar que isso seja, né, que esteja acontecendo. Mas a doença inicial, ela permite que você não seja tão agressivo. Então, a gente não vai precisar ser tão agressivo em relação ao tratamento com as drogas. Talvez a gente não vá precisar fazer um tratamento tão longo. Então, doença inicial tira muitas coisas em relação ao tempo da paciente, ao tempo que ela vai poder ficar livre do médico durante o período de tratamento e tudo mais. E até isso, hoje a gente tem mais conhecimento da doença. Você ter tumor de mama não é igual para todo mundo. Às vezes sua colega fez cirurgia, retirou a mama toda, fez radioterapia, fez quimioterapia e uma outra não fez. Por quê? Porque hoje é como se a gente tivesse uma digital, né? Você conhece cada pedacinho da doença e você vai tratar conforme aquele indivíduo apresenta. Então, hoje a gente conhece muito mais a doença do que a gente conhecia antes. Por isso que está numa fase muito melhor.
E até a evolução dos tratamentos, né? A própria radioterapia evoluiu muito. Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. Muito. Hoje a gente pode, é tudo feito por computador, né? Você consegue visualizar o paciente por dentro na hora de fazer a programação do tratamento. Você vê todos os órgãos que estão próximos, o movimento deles durante o tratamento. Se a paciente estiver em tratamento e você quiser poupar o coração dela, de estar próximo da área que vai ser tratada, no caso a mama, você consegue, do lado de fora da máquina de tratamento, controlar a respiração da paciente para que no momento que o coração estiver longe da área tratada, você jogar a radiação. Então, tudo isso a gente consegue e você preserva mais possibilidade, né? Diminui a possibilidade de complicação, de alteração cardíaca, de alteração pulmonar. Então, a gente hoje tem técnicas que são fantásticas para você poder colocar esse tipo de tratamento. A correria do dia a dia é uma coisa inegável, né? As pessoas estão realmente cada vez mais assoberbadas, com muitas responsabilidades, compromissos, e às vezes podem deixar os exames preventivos de lado. Isso acontece, na sua percepção, tem havido uma redução na procura dos preventivos, da mamografia? Sim, a mulher hoje trabalha, né? Todo mundo tem uma vida corrida, você vê o ano nem passou e você nem se deu conta que você não fez, né? Mas vale a pena fazer na hora que você lembrar. O anual é mais adequado, claro, mas não significa que ano passado você fez mês de julho, agora é setembro, você não vai fazer. Você pode fazer da mesma forma. Então, é frequente por causa dessa vida mais corrida que todo mundo tem, mas na prática a grande maioria das pessoas faz. Tem gente que faz, às vezes, com data certinha, com dia certinho e tudo mais, né? Mas sim, vale a pena. É muito perfil do indivíduo. De cada um, quem é mais metódico. E doutora Larissa, né? Você já está há mais de 10 anos atendendo pacientes, pessoas acometidas pelo câncer. Quais são as suas percepções em relação às mulheres que chegam e demandam esse atendimento, principalmente as acometidas pelo câncer de mama? Eu percebo, assim, que infelizmente muitas delas estão sozinhas, geralmente, né? Passaram ali o processo da própria descoberta da doença e elas estão sozinhas. Quando eu sou procurada no momento em que o câncer já foi, vamos dizer, resolvido, né? Aqui pro jurídico, né? Que a questão já teve a cirurgia, já acabaram as sessões de quimioterapia ou do procedimento necessário após ali a cirurgia, né? Quando é necessário. Quando essa questão da doença já está estabilizada, elas já são muito mais fortes emocionalmente, né? Agora, quando elas procuram um escritório para resolver a questão de isenção e a doença acabou de ser descoberta, daí a gente vê outro perfil de cliente. A gente vê geralmente uma mulher insegura, desconfiada. Você vai mesmo dar entrada no meu processo? Quanto tempo você resolve, né? Então, são indagações e questionamentos muito mais fortes e uma urgência daquela questão, principalmente quando é ela ali a gestora da questão financeira da casa ou quando ela é sozinha, né? Então, essa é a questão que eu vejo bem comum, elas ou estarem sozinhas ou parceiros extremamente ativos, inclusive no ponto da contratação, né? A contratação ser ali do marido, o marido fazer o primeiro contato, agendar a reunião. Então, o que eu mais percebo é isso mesmo. Interessante isso. É importante trazer um pouquinho das orientações de como a mulher pode buscar esses serviços, né? Como que ela pode ser atendida, como que a sua equipe procede? Eu sempre falo para os meus clientes que o fundamental entre o advogado e o cliente é uma relação de confiança. E eu entendo que essas relações de confiança, elas podem ser desenvolvidas mesmo através de contratações online. De que forma a gente na VSH costuma garantir isso para os nossos clientes? Informando o número do processo, informando a vara onde ele tramita, explicando passo a passo como o cliente pode consultar o próprio processo sozinho, informando eles a cada 20, 30 dias a movimentação do processo. Quando eles perguntam, no máximo 24 horas respondendo. Então, eu entendo que esta informação do cliente
é muito importante e passa segurança. Acredito que assim como no consultório é fundamental que ele tenha relação de confiança e que na medida que ele quer ser informado, ele tenha aquelas informações do médico, quando a gente fala em processo judicial, esse acolhimento e esse volume de informações é o que vai trazer segurança para ele. Assim como no consultório, no escritório eu tenho clientes que eles não querem saber. Eu quero saber quanto custa e daqui quanto tempo você vai falar comigo. Ponto. Eu tenho outros que não. Mas tá, ok, eu te mandei. Daí quantos dias? E o juiz, você protocolou. Quantos dias o juiz vai responder? Então, eles querem detalhes, eles querem esmiuçado. Então, em movimenta, eles avisam. Movimentou. Olha, essa movimentação não traz nenhum prazo pra gente, não tem nenhuma providência que a gente tenha que tomar. Ah, ok, mas eu vi que movimentou. Então, aí vai muito de cada indivíduo, né? Mas o que eu sempre falo é que eles precisam se identificar com o profissional. E o que eu sempre oriento a minha equipe é a questão do acolhimento, né? Porque a pessoa não procura um advogado porque ele tá com tudo resolvido e sabe se virar sozinho. Ele procura um advogado porque ele precisa de ajuda. E aquela é a dor dele. Então, ali a gente serve como instrumento para a resolução daquele problema dele. A gente está focando essa conversa, claro, muito mais na questão feminina, mas a gente sabe que o câncer ele não acomete só as mulheres, o câncer de mama. Ele acomete os homens também. Queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre isso e desmistificasse também algumas questões em relação ao assunto. Sim, o homem também pode ter tumor de mama, porque o homem também tem glândula mamária, apesar de que, claro, a glândula mamária do homem ela é menor, então ele percebe a doença mais precocemente, na grande maioria das vezes ele só não entende que talvez aquele sinal fosse alguma coisa relacionada com a doença, então às vezes ele demora um pouco para procurar auxílio. Mas o homem sim pode desenvolver, os tratamentos são os mesmos e cirurgia, quando sempre, na maioria das vezes, a gente precisa fazer a indicação da cirurgia e quimio ou radioterapia, dependendo do caso. Mas o homem também pode ter tumor de mama. Importante. Bom, a gente já está, então, se aproximando do fim. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês e pedir para que vocês façam as considerações finais, alguma observação de conclusão. Eu tenho uma observação, Cláudia, que muitas vezes no escritório eu vejo que alguns contribuintes deixam de procurar o judiciário ou administrativo, um profissional mesmo, para tratar da isenção por já estar curado. Muitos contribuintes não sabem que mesmo pacientes já curados do câncer têm direito à isenção. Então, essa é uma consideração que eu sempre gosto de fazer, que às vezes os médicos no consultório orientam, não, mas você já está curado, eu não posso te dar um laudo, eu não preciso que o laudo diga que o paciente tem câncer, eu preciso que o laudo diga que ele foi acometido naquela data. E o câncer, o qual ele foi acometido, né? Não que ele tem agora. Eu sempre explico isso para o paciente, né? Porque dele, doutora, mas se você precisa de um laudo que eu tenho câncer, Deus me livre, eu não quero mais essa isenção. E eu explico, não, pode ficar tranquilo. O que eu preciso é que seu médico ateste que você teve naquela época, que ele ateste hoje, mas que você teve naquela época. Não tem problema ele dizer que você já não está mais em acompanhamento, que você já está de alta do tratamento médico, tá tudo certo. O que eu preciso é que diga que você foi acometido pela neoplasia maligna X naquela época. O que eu gostaria de colocar em relação ao que a Cláudia falou são duas coisas principais. Caso você tenha esquecido, que seu exame não tenha sido feito num determinado momento, não tem problema, mesmo assim pode fazer, deve fazer. Esse é o principal. E o segundo, que eu acho que é o maior, né, fantasma, é em relação ao diagnóstico, não acreditar que não vai ter solução, não acreditar que é difícil. Hoje os tratamentos são diferentes, as possibilidades de cura são muito maiores, então sempre investir, não deixar de tratar achando que vai ser algo difícil, que não vai ser resolvido. Sempre vai ter uma possibilidade, vai ter uma saída. Que bom. Obrigada novamente pela presença de vocês. Você que nos acompanhou até o fim, a gente agradece muito a companhia, a gente espera que você tenha gostado dessa conversa. E se você quiser ter mais informações, tirar dúvidas em relação à questão da isenção, entre em contato com a equipe por meio do link que vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!